Estudiosos internautas, vamos hoje ver a colocação dos determinantes. Onde colocar um advérbio de tempo dentro de uma oração? Onde colocar um adjetivo ou uma oração adjetiva? É a colocação dos determinantes que nós vamos agora ver aqui, rapidamente. Primeiro a parte teórica, depois vamos ver exercícios. Bom, vejam bem, ao colocar determinantes na elaboração de textos, deve-se atentar para o desvio de determinância e para a deturpação da mensagem que podem acontecer se adotarmos a má colocação desses termos. Observem-se no texto da tela seguinte as diversas montagens topológicas. Topos em grego é lugar, então montagem topológica significa montagem com a colocação assim que a gente quer. Incoerência, ambiguidade, falta de clareza podem ser as consequências da colocação infeliz. Ao recompor o período a seguir dentro da orientação dos sintagramas, a mensagem será clara e coerente se as orações tiverem a sequência C, B, A. Então vai aparecer um texto que vai nos possibilitar este ensaio. Colocação dos determinantes. Vejam bem, aqui a oração principal é aquela que só recebe setas. Este jovem afastou-se dos amigos. Aqui nós temos que transformar esta oração em advérbio causal, e aqui em forma de oração reduzida de infinitivo, estar sendo prejudicado nos estudos. Bom, aqui temos o verbóide estar, é o primeiro auxiliar, é o auxiliar que dá a forma reduzida do determinante causal. E aqui temos um outro determinante de um nome. Aqui determina um verbo, dando a causa porque se afastou, e aqui um determinante de um nome. Qual vai ser a colocação, ou como vamos montar este texto seguindo a orientação dos sintagramas? Vejam, a recomposição aceitável. Por estar sendo prejudicado nos estudos, este jovem afastou-se dos amigos. Quais amigos? Que lhe queriam bem, aqueles que lhe queriam bem. Por quê? Por estar sendo prejudicado nos estudos. Este jovem se afastou. Afastou-se porque era prejudicado nos estudos, evidente. Dos amigos. Quais amigos? Aqueles que lhe queriam bem. Vejam bem, a montagem, seguindo a orientação dos sintagramas, esse texto desagregado, deve ser feita assim. Por estar sendo prejudicado nos estudos, este jovem afastou-se dos amigos que queriam bem, que lhe queriam bem. A colocação B, A, C não traduziria a mensagem sugerida pelos sintagramas. Veja, este jovem afastou-se dos amigos que lhe queriam bem por estar sendo prejudicado nos estudos. Então, eles estariam querendo bem porque estava sendo prejudicado nos estudos. Então, esse determinante causal cairia sobre querer bem. Não é isso que se pede aqui. Mas vamos ver mais aqui. A colocação, aqui ele explica, mas já expliquei, como ficaria se desse outra colocação. Mas nós podemos ter determinantes também que podem ser colocados depois do verbo determinado, ou no meio da oração, ou ainda antes do verbo, e assim por diante. Nós vamos ver tudo isto no exercício. E a busca da clareza vai ser o nosso orientador. Observem, este jovem, por estar sendo prejudicado nos estudos, afastou-se dos amigos que lhe queriam bem. Montagem também aceitável. Se colocarmos a vírgula aqui, e encaixarmos, assim, quebrarmos, bipartirmos esta oração. Este jovem afastou-se dos amigos. Então, este jovem, vírgula, vamos colocar a causa. Por estar sendo prejudicado nos estudos, afastou-se. Então, esse determinante causal em forma de oração reduzida, colocado antes desse verbo, fica próximo.
O determinante deve ser postado depois do determinado ou o mais próximo possível. Aqui veio antes, mas está bem próximo. Então também é aceitável. Fica clara a mensagem assim mesmo. Então afastou-se dos amigos. Quais amigos que queriam bem? Já vimos antes. Tá? Bem, aqui a mesma incoerência, deturpação ou desvio de mensagem, de determinância, podem ocorrer na errônea topologia da oração reduzida. Ao recompor o texto a seguir, obedecendo à orientação do sintagrama e à sugestão RG, a versão B satisfaz. A versão B. Então aqui temos A, B, C, D. Aqui a proposta. Comer capim, o pai matou um veado. Mas e aí? É para ser determinante abdominal do nome veado. E ali, onde vamos colocar aqui? E ainda reduzindo de gerúndio. Comendo capim, o pai matou um veado. Opa, assim fica deturpada a mensagem. E o sintagrama pede que se torne este veado determinado por esse determinante reduzido de gerúndio. É só colocá-lo então depois e o mais próximo possível desse nome. Vejam bem, comendo capim, o pai matou... Não, é incoerente. O pai matou um veado comendo capim. O veado que comia capim. Aqui é coerente. O veado que comia o capim. O veado recebe esse determinante. O pai, comendo capim, matou um veado. Também incoerente. Porque vai dizer que o veado estava no meio do capim e ele mastigou o veado. Não é isso, não. Na oração B... A coerente, se colocarmos vírgula após a palavra veado, também ficaria coerente, né? A oração B. Bom, o pai matou um veado, está comendo capim. Então, vírgula após o veado também ficaria coerente, não tem problema. Regra áurea da colocação impõe o determinante que o determinante impõe que o determinante se aproxime o quanto possível do seu determinado. É a regra básica. O determinante deve se aproximar o mais possível do seu determinado. Tá? Assim, aqui o determinante da oração abdominal adjetiva iniciado por pronome relativo coloca-se imediatamente após o nome por ela determinado, podendo para isso bipartir a oração principal. Nós vimos isso. O determinante da oração nominal, que é a substantiva, possa ser após o seu determinado. A oração nominal ou substantiva, né? C. O determinante da oração adverbial, de regra, tem colocação livre. O advérbio sempre tem colocação livre. Pode vir antes, no meio, no fim. Não há, assim, rigor na colocação do advérbio. É onde faz melhor sentido. Apenas as adverbiais comparativas e consecutivas têm topologia fixa, adotando a ordem direta, apostando-se após a oração principal. As orações comparativas, né, e as consecutivas têm que vir depois. E é só lá que elas aceitam se colocar. Muito bem. As verdadeiras orações coordenadas, aditivas, alternativas, têm colocação livre entre si. Muito bem, vamos assim ver mais. O que acontece quando uma oração é tornada determinante, acessório de um nome? É oração adjetiva, né? Torna-se abdominal e possa ser sempre imediatamente após um nome ou pronome por ela determinados. Sempre forma ordem direta em relação ao seu determinado. Cumprimentei o atleta. Qual atleta? Que conquistou o primeiro lugar. Claro, coloca-se depois. Vamos ver aqui. B. A oração abdominal é introduzida por um dos pronomes relativos, que, o qual, a qual, os quais, as quais, onde, cujo, cuja, cujos, cujos. São assim, pronomes que já vimos introduzindo a oração abdominal, a oração adjetiva, que determina o nome precedente. Precedente porque a oração abdominal vem logo depois do nome. Está aqui, o dia é o da minha formatura. Bom, qual dia? Do qual guardo belas recordações. Interessante, esse do qual é complemento de recordações. Recordações de quê? Do qual.
E toda esta oração é determinante acessório de dia. Olha, significa, guardo belas recordações daquele dia. Ó, nós determinamos com daquele e aqui com uma oração adjetiva, oração adnominal. Um aluno da minha aula, que conquistou nota máxima, ganhou o troféu. Qual aluno da minha aula? Aquele que conquistou a nota máxima. Oração adjetiva, oração adnominal, olha, apontando para o nome, termo acessório. Um aluno da minha aula ganhou o troféu. Dispensável. Por isso que se colocarmos, ele é acessório, não é regido, não seria necessário. Vírgula antes de que e outra depois de máxima podem deixar mais claro ainda o texto. Ó, um aluno de minha aula, vírgula, que conquistou nota máxima, vírgula, ganhou o troféu. Também aceitável, mas melhor deixar sem vírgula mesmo. O pronome relativo é bivalente no texto. Pronome relativo vale por duas coisas, tem dois papéis. Começa uma oração abdominal e o próprio pronome relativo representa o nome antecedente que pertence a outra oração dentro da oração que ele começa. Está aqui, ó. Toda esta oração deve ser determinante do técnico. E esse com quem é um determinante de viajamos e determinante adverbial, advérbio de companhia. Esse o técnico é sujeito disto aqui, é o nome deste, né? O técnico com quem viajamos é competente profissional, quer dizer, está tudo certo, apenas aqui estamos querendo dizer que nós viajamos com o técnico, procuramos interpretar esse relativo. Vejam bem, determinante, determinando esse pronome relativo, determina um vocábulo, uma palavra do lado direito. E a oração adjetiva, a oração abdominal determina um nome que está logo antes. Muito bem, o pronome relativo, quando determinante, isto é, complemento ou adjunto, tem sempre o seu determinado no seu lado direito. Ó, determinando o lado direito, determinado o lado direito. O pronome relativo, né? Muito bem. E forma a ordem indireta, claro. O sintagma que parte da esquerda para a direita acusa a ordem, a colocação indireta do termo. Determinante, determinado, determinante, determinado, tá? Esse detalhe que se está mostrando aqui. Veja a interpretação dos sintagramas da esquerda para a direita. Já foi visto. Portanto, pode-se dizer que a oração abdominal, que é adjetiva, em relação ao seu determinado, sempre se postará na ordem direta. E o pronome relativo não sujeito sempre se fixará na ordem indireta, seguindo este gráfico. Interessante, a oração adjetiva determina o nome que vem antes, uma oração. E o introdutor pronome relativo complementa uma palavra que está dentro da oração. Mas é um pronome que representa aqui dentro esse nome que está aqui. A proposta com que nos afinamos mais é a terceira. A proposta é a terceira. Qual a proposta? Aquela com quem nos afinamos mais. Oração adjetiva que determina o nome proposta, é uma oração abdominal, termo acessório. Com que nos afinamos? Complemento verbal do verbo afinamos, né? Tudo claro, né? Pois é, meus amigos, aqui uma rápida explicação sobre a colocação dos determinantes. Vamos para um exercício muito bom de se fazer.